Irmãos, nós vamos estar agora, transmitindo o recado do Senhor para os irmãos, que Deus tem preparado aos nossos corações, que o Espírito Santo vem estar nos usando, conforme a vontade dEle, e que os irmãos possam compreender a lição, que estará sendo pregada nesta noite. Pastor Cláudio, a gente estava conversando, falando da estrutura do prédio, que estamos aí reformando, o prédio, da nossa igreja. E quando a gente pegou aqui, não era rebocada por fora, muitas coisas serem feitas. Então nós fizemos muitas reformas aqui, lógico, com a graça de Deus, nós fomos abençoados ali pela Igreja Batista do Estoril, que deu o avanço, deu aquela avançada boa, e a gente está continuando ainda com a nossa reforma, reforma do templo, e graças a Deus estamos conseguindo aí avançar a cada passo, Por que eu estou falando isso, Porque nós vamos estar também falando hoje de construção, Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, os versos 25 a 35, a gente vai estar lendo, mas depois a gente vai estar trabalhando outros textos, no decorrer da mensagem. Lucas, capítulo 14, os versos 25 a 35. Amém? Então tá bom, Então, a parábola acerca da providência, Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui, irmãos, alicerce, providência divina. O alicerce a gente sabe que é a base de uma construção, Exemplo, uma casa, quando a gente vai construir, precisa ter uma base, que são seus alicerces para o quê? Sustentá-la, O que você vai construir. Então essa fundação é o elemento da estrutura que você recebe, que é a maior concentração de peso que transmite toda essa carga para o solo. Então, quanto mais instável
o chão que vai construir, mais seguro precisa ser o quê? O fundamento. Se fizer dessa forma, a construção mantém-se a estabilidade necessária para não ruir, né, ou cair. Irmãos, aqui, ser verdade, né, a gente está nesse templo aqui há 14 anos, né, e ele foi construído há bem mais de 14 anos, né, esse templo aqui. A gente vê que a estrutura dele é muito boa, né, a gente mexeu tudo aí, a gente não vê trincos na estrutura, né, na base, né, então ela foi muito bem feita, né, tem uma estrutura muito boa essa igreja, e pelos problemas que nós enfrentamos aqui, né, nós vimos aí que a estrutura dela praticamente não sofreu nada, né? Nós sofremos para refazer aí, né, a parte de encanamento, essas coisas que a gente está fazendo, pintura, reboco, essas coisas, por quê? Toda a construção, normalmente, né, passa tempo, ela vai precisar do quê? De uma reforma, né? E é o que nós estamos agora, fazendo o quê? Reformas, né? Então, que Deus providenciou, né, essa reforma. Então são reformas que precisam ser feitas. E aqui está dando o exemplo de quando você vai construir uma casa, você precisa analisar também o terreno que você vai construir. Porque se for um terreno instável, né, sem estabilidade, se você construir de qualquer jeito, logo a sua casa vai, né, ela vai cair. Então você precisa conhecer o fundamento, né, do terreno, a fundação que você vai fazer, se é terra firme, se é terra que precisa de mais coisas para firmar, para ela não aguentar, né, a casa, o peso que você vai colocar em cima do alicerce. Então tudo isso a gente precisa examinar. Mesma coisa, o alicerce da nossa vida, né? Pode consistir de quê? De ideias, planos, certos números de regras, né, ou inspiração recebida por meio de alguém que admiramos ou confiamos. No caso, seja que um arquiteto ou um engenheiro, que passará para você todas as regras da construção. Certo? Então, se você construir obedecendo às regras, sua construção ficará firme e segura. Então a gente precisa, quando vai construir, precisa buscar alguém que tem conhecimento na área, porque senão a gente vai fazer besteira, né? Aí vai cair. Aqui, graças a Deus, quando nós fomos fazer a reforma, também nós tivemos o quê? Assistência de engenheiros, de arquitetos, né? Ainda temos uma arquiteta que está acompanhando aí, qualquer coisinha que sai fora, ela já, né? Por que está fazendo assim, né? Qual que é o plano, né? A gente não pode sair fora, porque dentro do conhecimento dela, se a gente desobedecer o que ela nos passou, a gente vai sofrer. Porque ela já estudou, né? A base, o que é necessário para você não ter problemas no momento da construção e também depois da construção. E a gente vê que muitas construções sofrem, né, porque desobedeceram. Não colocaram a quantidade certa, né, de massa, de concreto, né, então começa o quê? Trincar, né, a construção. Então é por isso que a gente precisa obedecer às regras de pessoa que você confia. Se você chamou um arquiteto, se você chamou um engenheiro, você vai confiar nele. Então você tem que obedecer. Aí você fala assim, aí vem outro e fala, não, mas ele falou isso, vai ficar muito caro, né? Aí você fala, então vamos fazer um jeitinho mais barato, né? Aí de quem que é a circunstância, o prejuízo? É porque você não obedeceu às regras da pessoa que você confiava. Você já ouviu outro dizendo que tinha um jeitinho melhor para fazer que ficaria mais barato, né? A gente precisa tomar cuidado, né? Mesma coisa é na construção da nossa vida, né? A gente precisa também colocar ela diante de pessoas que vai nos orientar, pessoas que a gente possa confiar. Senão a gente, né, principalmente na formação profissional, né?
A gente precisa saber também aonde a gente está pisando. Porque senão você vai para uma área aí que não tem nada a ver com você, e você não vai se dar bem. Então é por isso que você precisa consultar alguém que você possa confiar, né? O alicerce da sua vida e dos seus projetos e sonhos está baseado em quê? Né? Em que você baseia os seus projetos, os seus sonhos, né? Seriam nas riquezas, nos bens materiais ou nos prazeres que o mundo oferece? Aos cuidados que nós precisamos ter, né? Fez uma pergunta aqui. O alicerce da sua vida, seus projetos, seus sonhos, está se baseado em quê? Seria nas riquezas, bens materiais ou nos prazeres que o mundo oferece? Mas o seu alicerce está baseado em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé? Então, a base dos nossos relacionamentos, das nossas decisões, dos nossos empreendimentos, etc., né, precisa ser muito bem escolhido. Se você conhece Jesus, Ele é o consumador da nossa fé, então você já tem uma base, né? Você já tem uma base, tem um alicerce, que você sabe que é firme. Então, os seus relacionamentos e decisões e empreendimentos precisa ser muito bem escolhido. Então, você precisa saber escolher relacionamentos, né, decisões profissionais, no estudo, em tudo na sua vida. Empreendimentos, né? Nós temos aqui na igreja muitos empreendedores aí, né? Uns estão se iniciando, outros já estão a caminho, mas precisa o quê? Ter uma base. Se não tiver base, não vai para frente. Então precisa ser bem escolhida. Então, quem é prudente e faz boas escolhas, então logo no começo, né, tem mais chance de ser bem-sucedido. Se você souber fazer as suas escolhas, se você estiver realmente Jesus Cristo como base na sua escolha, então logo no começo daquilo que você escolheu, você pode ser bem-sucedido. Porque tem aprovação, né? Tem uma pessoa que você confia. Ela te passou as regras. Então você vai ser bem-sucedido. Todo início de construção, irmãos, precisa ser bem elaborado e estruturado. Porque depois de construído, é complicado derrubar o que foi feito em cima do alicerce, né? Para trocar o alicerce. É muito complicado, né? Quando a gente faz, especialmente quando a gente faz escolhas erradas, né? É muito complicado você se reerguer novamente. A gente fala isso porque a gente já passou por isso, né? Escolhas erradas. Porque a gente não se sustentou na base. A gente foi ouvindo, né, pessoas, esquecendo de olhar a base. Então a gente sofre, né, as consequências. Aí fica difícil você derrubar tudo aquilo novamente, né, para trocar o alicerce. Tem situações que às vezes até dá, né? Mas tem situações que não. Então é por isso que a gente precisa elaborar tudo antes de a gente fazer. A gente precisa sentar, né? Pesquisar tudo na nossa vida, todas as áreas da nossa vida, tanto nas áreas profissionais, né? Estudantil, espiritual também. Espiritual também, irmãos. A gente precisa analisar a nossa vida espiritual. Você está servindo a esse Deus, né,
como é para ser servido, é preciso obedecer todas as informações que o engenheiro passou para você na sua construção, né? Você precisa obedecer, senão não tem jeito de você seguir. E na nossa vida diária não é diferente. Mas aqui eu quero encorajar você a recorrer ao melhor engenheiro de todos, que é o Senhor Jesus. É Ele que lhe entrega a construção da sua vida, e se você seguir e obedecer os planos e projetos e tê-lo, Ele como alicerce na sua construção, ela ficará firme. Tudo se encaixará perfeitamente na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita em tudo. Irmãos, porque estamos sofrendo, né? Porque o povo sofre, porque esquece das informações, das regras que lhe foi passado para a sua sobrevivência. Estão buscando ouvir pessoas, ouvir coisas que não tem nada a ver com a base, não tem nada a ver com o alicerce. Ah, vou encaixar isso aqui que vai dar certo. Não dá certo. Tem uma hora que vai ruir. Nada se encaixa perfeitamente quando você não está fundamentado na base, que é o Senhor Jesus. E quando você busca, né, os ventos de informações que saem fora da base, você nunca vai chegar à perfeita vontade de Deus, que é boa, agradável e é perfeita em tudo. Mas se você tem Cristo como base na sua vida, você conseguirá ficar firme e constante, mesmo debaixo da mais forte tempestade. E agora nós vamos ver aqui que a Bíblia ela nos fala de dois tipos de alicerce. Mateus, capítulo 7. Se os irmãos quiserem acompanhar a leitura. Mateus, capítulo 7, que fala 24 a 20, de 24 até o 27, né? Então ela vai falar dos dois tipos de alicerce aqui, esses versos aqui. O 24 e o 25 fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E depois repete-se aqui também lá em Lucas, né? Capítulo 6 também tem esses mesmos dizeres. Mas esses versículos, né? Que é baseado aqui, que é a parábola dos dois fundamentos que nós encontramos nos evangelhos, né? Que é dos construtores. E o primeiro alicerce aqui está falando no verso 24 e 25, que é a edificação sobre a rocha. Aí faz a pergunta, né? Onde a sua vida está fundamentada? Na rocha que é Cristo? Então existem umas regras para ela continuar firme. Nosso alicerce é Cristo e a construção são os mandamentos do Senhor. Você está se cuidando da sua edificação? Irmãos, nós temos regras. Nós ouvimos as orientações dadas por Cristo sobre o nosso fundamento. Deus deixou as regras aqui, ó, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos construção de Deus.
Ele é o nosso engenheiro. Foi Ele que nos criou. É Ele que nos sustenta. E Ele deixou para nós um alicerce bem firme, que é o seu Filho Jesus, que é o alicerce, que é a rocha, né? Que é a nossa rocha, é o que nos protege, é o que não nos deixa cair. Então nós precisamos estar com a nossa vida fundamentada nessa rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, será que nós estamos cuidando disso? Será que nós estamos, né? Irmãos, é que eu falei aqui, né? O templo, parede, de tempo em tempo precisa ser reformado. Nós estamos reformando aqui, nós nem acabou ainda, né? Talvez até o final do ano a gente acaba, mas no final do outro ano, se a gente terminar essa, já vai precisar dar alguns retoques. A gente não pode abandonar. Sempre vai ter coisas para fazer. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Deus deixou as regras para nós. E a gente tem que buscar essas regras, essas informações todos os dias, para ver o quê? Opa, eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu estou saindo fora, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser refeita. Porque senão, a trinca, né, vai aumentando e vai ruir. Então a nossa vida precisa estar fundamentada na rocha que é Cristo. Cuide, não deixe que as trincas, né, se aumente. Mas já vem lá com o tapa-trinco, né, que seja lá, massa corrida, massa, argamassa, passa, irmãos, não deixe aumentar, porque aí é onde que o inimigo entra. Quando ele perceber que está um trinquinho na sua vida, na sua construção, ele entra. E quando ele entra, se você não perceber, rapidinho ele se alastra. Aí não tem mais jeito. A construção vai ter que sair do alicerce. O inimigo só não destrói o alicerce, porque o alicerce é Cristo e Cristo é poderoso. Mas se a gente não cuidar da construção, o inimigo ele pode chegar e destruir. Então vamos cuidar, vamos prestar atenção nas regras, porque nós ouvimos isso todos os dias das nossas vidas. E quando a gente fala, irmãos, da palavra do Senhor, a gente fala para a igreja, é para encorajar a igreja, não é para amedrontar a igreja. É para encorajar, é para despertar a igreja, porque às vezes, irmãos, se a gente não for, né, se a gente não for alertado, a gente esquece das regras e a gente acaba tendo problemas. E a mesma coisa numa construção. O engenheiro que pegou a obra, ele vem visitar a obra para ver se realmente está fazendo de acordo com o que foi passado. Nicanor, o irmão Nicanor, né, quando a gente começou aqui, ele estava toda semana aqui, né? Ó, vai fazer assim e tal, ele estava acompanhando. Por quê? Foi ele que instruiu a igreja, né, a reforma da igreja. Aqueles que não quiseram obedecer tiveram que sair fora. Porque senão a igreja ia ter mais problemas. E mesma coisa é a nossa vida, irmãos. Jesus, ele está direto, passando as informações. Às vezes é aqui na igreja, às vezes você está ouvindo uma música, em casa, no trabalho, né? Tem lojas aí que você vai em lojas aí que sempre está tocando algumas músicas, né? Ele está te alertando, ele está te passando, né? É para você se olhar, opa, se tem um trinco, eu preciso me arrumar. Não posso deixar alastrar. Então nós precisamos cuidar disso, irmãos. Porque, irmãos, se a gente não cuidar disso, a gente está ouve a palavra de Deus, mas se nós não colocarmos em prática, nós não seremos felizes. Se vocês querem ser abençoados, então coloquem em prática.
aquilo que aprendeste. Praticar os ensinos de Cristo é abster-se do pecado. E o pecado, irmãos, ele nos proíbe de realizar as tarefas de nossa construção em Cristo. O pecado, ele é terrível, né? Ele pega aquela construção meia fraca e vai ainda até derrubar. Por quê? Ele proíbe de nós realizarmos as tarefas, as informações que o nosso engenheiro deixou para nós. Então ele afasta você. Quando não cuidamos de nossos afazeres no reino, deixamos o reino para segundo plano. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo que muitos estão vivenciando, deixando o reino de Deus para o segundo plano. Se der, eu vou, né? Deus é bom, Deus é amor, né? Não tem problema. No outro domingo eu vou, ou na outra quarta eu vou. É desse jeito que o inimigo ataca, irmãos. Porque desse domingo eu vou, domingo que vem eu vou, nesse eu não vou. Quando você perceber, você já está aí com 1 mês, 2 meses fora da igreja. Porque sempre você fala, no próximo domingo eu vou. E não se cuida das informações que lhe foi passada na sua construção. Então precisamos cuidar dos nossos afazeres no reino. Devemos manter o equilíbrio da nossa mente. O conteúdo de nossa vida deve estar em conformidade com o Evangelho de Cristo. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos entender o seguinte, que agora não somos nós, é Cristo que vive em nós. Então nós precisamos viver somente fazendo aquilo que é agradável a Ele, fazer a vontade dEle, não é a nossa vontade. A gente precisa fazer a vontade dEle agora. Então nós precisamos estar em conformidade com o Evangelho, que é a transformação de vida, né? Nós precisamos estar vivendo em união como igreja do Senhor, que é edificada na rocha, que é Cristo. Se você quer se fortalecer, se você quer se sustentar, então tem mais uma regra: viver em união com a igreja do Senhor, é estar em comunhão, buscando se fortalecer mais, né? Porque às vezes tem trinco que às vezes você não vê, o outro irmão vê, né? Aí ele vai ajudar você a se corrigir. Porque muitas coisas a gente não vê, irmãos, mas outra pessoa vê. E ela vai ajudar. Se você está em união, se você está em comunhão, né? Aí você vai ser corrigido. Por quê, irmãos? Todos nós somos igreja do Senhor. Se um está trincado, o templo do Senhor vai fazer o quê? Ele vai começar a ruir. Então a nossa igreja, a igreja do Senhor precisa estar firmada. A igreja do Senhor não pode ter brecha para o inimigo. Ela precisa crescer junto, né? Todos juntos em união. Então nós precisamos estar fundamentados na pessoa de Cristo Jesus. E cada cristão tem que estar firmado nesta rocha. Estamos vivendo numa tempestade de ruínas e ainda chegará mais, as quais provará onde está baseada as nossas esperanças. Se estiverem construídas sobre a rocha, que é Cristo, então elas permanecerão. Uma tempestade de ruínas nós estamos vivendo neste mundo, né? Quantas coisas más que estão acontecendo e ainda virão muitas coisas sobre este mundo e nós, como igreja do Senhor, precisamos estar firmados. Por quê? Porque senão a sua fé se abala.
Só de ver, né, as coisas que estão acontecendo, as pessoas amedrontando o povo de Deus. Se você não estiver firmado na base, você se afasta, você abandona a sua fé. É por isso que você precisa estar buscando as regras, as informações que Cristo deixou, para você não ter medo, mas confiar nele e encarar tudo aquilo que vier, né, contra a sua construção. Se não for da vontade de Deus, você tem coragem para dizer não. Mas aqueles que estão fundamentados em Cristo, aqueles que não estão, aqueles que não estão fundamentados em Cristo, certamente falharão. Aí vem o quê? O segundo alicerce, que está lá nos versos 26 e 27. É aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, uma construção fraca, sem fundamento, se perde a qualquer tempestade. Então, é por isso que você precisa analisar onde está fundamentado a sua construção, a construção da sua vida. Cuidado onde você está construindo, né? Então, construção sobre areia, construção fraca, sem fundamento, se perde a qualquer tempestade, a qualquer onda, né? Você é levado. Então, esses que ouvem e não praticam são aquelas pessoas que se acomodam. O quê? Em apenas ouvir a instrução que Cristo dá. Se acomoda, né? É mais fácil ouvir do que praticar. Então, Jesus está comparando elas aqui, né? Se acomodam em apenas ouvir a instrução que Cristo dá, não vivenciam a vida, né? São pessoas que não têm coragem de lutar pela sua própria vida, não luta, né? Não vai em busca de nada, fica só esperando pelos outros. E Deus, na sua construção, Ele te deu talento, Ele te deu sabedoria. Você nunca pode negar isso. Seja quem for, Deus te deu sabedoria, te deu um talento. Mas muitas vezes as pessoas não colocam em prática isso que Deus deu porque se acomodam. Só quer apenas ouvir, né? É mais gostoso ouvir, deixa os outros trabalhar, né? E você não está percebendo que a sua fé está sendo fraca porque você não está envolvida. Você não está envolvida com o reino, né? Que ouvir é diferente de praticar. Então você perde todo o sentido da vida. Com Cristo, né? Quando você começa a prática da oração, da leitura e da palavra e comunhão, então você dá sentido à vida. Aí você tem sentido à vida, porque você tem as regras da vida. Sem essas regras, a pessoa ela fica aí andando para lá e para cá, né? Em busca de preenchimento, mas não consegue ter. Porque é só em Jesus que dá sentido à vida. Então, aquele que conhece o seu dever, tem aqueles também que ouvem, né? Sabe as regras, ele conhece tudo, mas negligencia. Ele não cumpre, ele não faz, né? O seu líder às vezes tem que ficar lá futucando, né? Faça isso, faça aquilo. Ele não faz, ele negligencia. Então ele é comparado o quê? Com o homem que construiu sua casa sobre areia, sem alicerce. Ele se agrada com as expectativas,
com as expectativas sem fundamentos. Então, para ele, qualquer coisa, né, tá bom. Ele não está se agradando com aquilo que está lhe oferecendo, né? Então, precisa tomar cuidado, né? Mas essas pessoas que vivem assim, no momento que mais precisa, a sua esperança falha. As pessoas que vivem assim, distante, né, do alicerce, da rocha, elas estão se preparando o quê? Para uma frustração fatal. Quando a tempestade bater com ímpeto em sua casa, ela logo cairá, porque não tem fundamento. Verso 25 aí. Né? Então, irmãos, pessoas que andam assim, né? Não sabendo em qual foi a sua construção, o que é o final dela? É uma frustração, né? Aí ela busca, né, algum preenchimento nas coisas materiais, corre para lá, corre para cá, não preenche, no fim ela vai se frustrando, né? Vai atrás de ventos, né? Ventos de doutrinas que existe e vai existir muito mais agora nos finais do tempo, pessoas enganando as outras pessoas com a palavra de Deus. É por isso que você, servo, né, de Deus, precisa conhecer as instruções, porque você conhecendo, ninguém vai enganar você, porque o Espírito Santo vai direcionar você. Ele vai falar para você, sai fora, que este está te enganando, né? Então a gente precisa conhecer as regras para a gente não cair. Aí vem uma outra pergunta, né? Onde está o fundamento da sua vida? Se estiver fundamentada em Jesus, mesmo que as circunstâncias, né, sejam adversas, sua posição junto a Deus estará segura e sempre inabalável. Aí tem lá, depois em Lucas, né, que vai falar também, precisamos o quê? Carregar a cruz. Embora todos os discípulos de Cristo não sejam crucificados, ainda assim mesmo, carreguem suas cruzes. Precisamos estar contentes, mesmo quando somos blasfemados, sofrendo insulto pela fé que escolhemos. É difícil, irmãos? Ixi, se é difícil. Você está servindo ao Senhor, você ouve blasfêmia, né? Xingamentos, por você estar servindo a um Deus que é poderoso, onde a sua base está sustentada, você é atacado por insultos, né, pela fé que você está professando, mas se a sua construção estiver na rocha, isso aí não vai te abalar. Isso não vai, de maneira nenhuma, fazer você cair. Você vai se firmar mais. Por quê? Aí você vai recorrer às regras, às instruções daquele que te construiu. Então você não vai ser abalado. Somos cheios de infâmias, né, e de vergonha, às vezes. É por isso que nós estamos aí com o desafio de orar pelas igrejas perseguidas, pelos irmãos perseguidos, porque eles estão sofrendo isso, irmãos, agora na pele mesmo. Essas infâmias, né? Essas vergonhas que eles estão passando, sendo maltratados, pendurados, né? Torturados, tirados das suas próprias casas, por amor a Deus. É por isso que nós precisamos aproveitar a liberdade que nós temos no nosso país. Nós sofremos perseguições, nós estávamos conversando sobre isso lá na casa do Adilson e da Lúcia, né? Nós sofremos perseguições, sim. Nós sofremos.
mas não é tanto igual aquele pessoal ali da região da África, ali do Sudão, né? Sudão, né? Os irmãos recebem a revistinha aí, né? Da Portas Abertas. Tem muitos aí que fez as inscrições aí, né? Recebe as... Irmãos, a gente precisa ler aquilo lá. A gente vê que a gente está praticamente num pedacinho do céu. As perseguições que nós sofremos aqui, elas são sustentáveis, né? A gente consegue ainda dominar um pouquinho, né? Sustentar um pouquinho. Mas e quando elas vierem? Aquelas de tirar a vida, de tirar a pessoa que você ama, que está do seu lado, você sendo ameaçado. Então, irmãos, nós precisamos ver a base que nós estamos fundamentada, porque ainda a gente possa passar por essas perseguições, né, terríveis. A gente não está livre, a gente está na terra aqui ainda, né? A gente está nesse mundo ainda. Temos a proteção de Deus, sim. É por isso que nós estamos aqui falando com toda a liberdade, porque é da vontade de Deus, né? Deus está dando essa oportunidade para nós de comunicar o evangelho da salvação a todos, a todas as pessoas. Não importa como é a vida da pessoa, mas a gente precisa falar desse amor de Deus às pessoas, mesmo sofrendo, mesmo sendo xingado, mas o evangelho precisa ser pregado, né? Então nós precisamos honrar a Deus, não aos homens. O homem que ama, né, a sua própria vida mais do que a Deus não pode ser discípulo de Cristo. É o que nós lemos no começo aí, né? Então, se você amar mais a você mesmo do que a Deus, você não está apto a ser discípulo de Cristo. Então é por isso que fala, né? A gente precisa carregar a nossa cruz, é negar a nós mesmos. É negar a nós mesmos e deixar que Cristo vive em nós. E então, você já sabe a quem se estruturar? Você já entregou a sua construção a Jesus? Mas se já entregou, está precisando de reforma? Vai deixar o trinco aumentar ou vai já passar um tapa-trinco, né? Voltar novamente à base. Então, irmãos, a gente precisa fazer uma análise da nossa vida, da nossa construção com o nosso Deus. Será que eu estou realmente, né, dentro da base? Eu falo dentro da base, irmãos, porque a nossa casa onde a gente mora, a gente chamou uma empresa para fazer a construção dos muros, né? E infelizmente, na hora que eu cheguei lá, a gente não estava morando na casa ainda, na hora que eu cheguei lá, os muros estavam fora da base. O muro estava fora da base, né? Eu chamei o responsável e falei, meu amigo, mas o que você está fazendo? O muro está totalmente fora do alicerce, isso vai cair, né? Aí eles tiveram que refazer, para fazer uma estrutura nova para poder, né? É assim, irmãos, se a gente não tomar cuidado, até na nossa construção a gente tem prejuízo. Tanto da nossa casa, a gente precisa cuidar, a gente não cuida da nossa casa da melhor maneira possível. Então, o nosso corpo também, que é uma construção de Deus, a gente precisa cuidar. A gente não pode deixar qualquer um chegar e falar, não, isso aqui serve para você. Você faz isso, né? Não, isso não faz parte. O meu engenheiro é Cristo. Ele já me passou as regras, eu não tenho que aceitar outras regras. Se vai desviar você do caminho, se aquela regra que está te passando vai desagradar o seu engenheiro, né, que é Cristo, você não tem que aceitar. Você não pode aceitar de maneira nenhuma. Ou você passa pela reforma, né? Tem que reformar. Ou você faz do jeito que eu estou pedindo, ou não faça. Jesus fala isso para nós, né?
Se você quiser me servir, negue-se a si mesmo. Essa é a regra. Não é do jeito que você quer. Muitos querem estar na base com Cristo, mas não querem passar por uma reforma. Querem vir trincados, né, cheios de falhas, e querem que Jesus aceite ele daquela maneira. Não, irmãos, Jesus te aceita, você do jeito que você estava, mas ele vai passar você numa reforma, numa restauração. Ele vai fazer você ficar bem bonito, né? Quando daqui mais uns 2, 3 meses os irmãos vêm novamente, você vai ver como é que esse templo vai ficar bonito. Na hora que tiver pintado, né? Tudo vai ficar bonito. Porque está passando por uma reforma e Jesus faz isso com nós. Porque nós estávamos destruídos pelo pecado. Estávamos aí, né? Aquele lamaçal do pecado, destruídos, aceitando tudo, qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, né? Jogando nosso corpo para a nossa destruição. Mas o nosso engenheiro nos reconciliou, nos resgatou. Falou, agora eu vou te reformar novamente, mas para mim. Você vai fazer agora aquilo que eu quero. Se esvazia do velho homem e vai viver um novo homem agora restaurado para a honra e glória do Senhor. Então, que a sua estrutura esteja firmada em Jesus. E se Ele estiver à frente na sua vida, nada vai te derrubar. E com Ele você tem a certeza da vida eterna, que é a melhor garantia que podemos ter. É a vida eterna. Irmãos, se você quiser receber, né, que ao final da construção, para nós, como pessoas, é a vida eterna. Você precisa se manter alinhado com a base. Senão você não vai receber a cobertura, né? Que é a vida eterna. Então a gente precisa estar analisando a nossa vida. Como está a minha vida com Deus? Preciso acertar algumas coisas? Sim, todos nós precisamos. Nós somos imperfeitos, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente precisa sempre estar nos fazendo essa reforminha, né? Sempre tem um ajustinho para fazer até a volta de Cristo. Porque a hora que o engenheiro vinha a obra, né? Ó, você está perfeito, você vai. Você está perfeito, você vai. Agora, se você não tiver, ele não vai vir restaurar você, não. Ele não vai restaurar mais. Ele vai buscar aqueles que já estão sendo restaurados. Porque a oportunidade é agora, né? Para nós. Então vamos tomar cuidado com as nossas vidas, né? Que é a construção de Deus. Foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos sustenta, e Ele é a nossa base. Que os irmãos possam estar passando isso, né? As pessoas que vivem ao seu redor, para que o evangelho da transformação seja transmitido a toda a nação. Amém? Que Deus nos abençoe.